vai ver o segundo livro de Samuel. O primeiro livro termina com a morte do primeiro rei de Israel, Saul. E agora, o segundo livro começa com a história de Davi, o segundo rei. Quem escreveu esse livro foram os profetas Natã e Gade, provavelmente em Jerusalém. E ele foi escrito em aproximadamente 950 a.C. Como a gente já viu no vídeo anterior, Samuel é um nome hebraico que significa pedido a Deus. E esse livro vai desde a subida de Davi ao trono até a velhice dele. E os versos-chave, que são aqueles que resumem o livro, estão no capítulo 7, versos 8 e 9. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E esse livro pode ser dividido como? Eu coloquei 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o 10 e mostra a ascensão de Davi. Como ele, de rei só de uma parte de Israel, se tornou rei de toda a nação. A segunda vai do capítulo 11 até o capítulo 20 e conta a queda moral de Davi. Como ele, em lugar de ir numa batalha, continuou em Jerusalém. Nessa ocasião, ele viu Batseba, que era esposa de um dos seus soldados, adulterou com ela, depois soube que ela ficou grávida e planejou o assassinato do marido. Depois que o marido dela morreu, ele tomou Batseba como sua esposa e o bebê nasceu. Só que o bebê morreu. Deus já havia avisado a ele que aquela criança não iria sobreviver. Mas Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. E com Batseba, ele teve um outro filho chamado Salomão, que mais tarde se tornou o seu sucessor. E a terceira parte vai do capítulo 21 até o final do livro, no capítulo 24, e conta os últimos anos de Davi. Da mesma forma que no primeiro livro, o modo principal como a gente vê Jesus aí é na pessoa de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Lá em Mateus 25:31, a gente viu Jesus falando assim a respeito de si mesmo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, mostrando o seu direito de rei. E existe alguma lição para nós aí? Existe sim. Eu destaquei 2. A primeira lição é que mesmo os servos mais fiéis de Deus têm como principal ministério na sua vida o ministério como pais. Essa é a lição que a gente pode tirar do relacionamento de Davi com os seus filhos. Davi teve várias mulheres e com elas teve vários filhos. O seu filho mais velho se chamava Aminon e ele tinha uma irmã, filha de uma outra mulher de Davi, chamada Tamar. E Aminon se apaixonou por Tamar. E ele inventou que ele estava doente para que Tamar fosse visitá-lo e assim ele pôde estuprar Tamar. Depois que ele fez isso, não quis mais saber dela e Davi soube disso e não fez absolutamente nada. O irmão de Tamar, filho da mesma mãe, chamado Absalão, ficou com ódio mortal do irmão e resolveu matá-lo. Ele então organizou um banquete e convidou todos os seus irmãos. No meio da festa, ele matou Aminon e fugiu. E Davi continuou sem fazer nada. Anos mais tarde, Absalão foi perdoado pelo pai e voltou a morar em Jerusalém. Só que foi perdoado mais ou menos. Davi permitiu que ele voltasse para Jerusalém, mas não permitiu que o filho visse o seu rosto. Com isso, o ódio não tratado de Absalão pelo seu pai continuou ali, crescendo. E enquanto estava lá, Absalão começou a fazer um trabalho de convencimento das pessoas em como ele seria um rei melhor do que o próprio pai. E então, quando ele achou que tinha chegado o tempo, ele atacou o pai e os seus exércitos. Davi, já idoso, precisou fugir de Jerusalém, enquanto Absalão tomava posse da cidade, de todo o reino, como o sucessor de Davi. Só que no meio disso tudo, o general de Davi, chamado Joabe, acabou matando Absalão. E Davi ficou inconsolável por causa de toda essa tragédia que aconteceu. Isso serve como um alerta para que a gente não descuide da nossa responsabilidade como mães e pais. Nossos filhos são o nosso maior tesouro e eles devem ser cuidados e guardados como o maior bem que Deus nos deu. E uma segunda lição está no último capítulo do livro. Davi resolveu fazer um censo para saber qual era o tamanho do seu exército.
qual era o tamanho da sua força. Isso desagradou a Deus, porque Deus não havia mandado. E a motivação de Davi foi considerada errada por Deus, porque ele deveria se apoiar no próprio Deus e não no seu poderio militar. Por causa disso, Deus enviou o profeta Gade a Davi, dizendo que iria dar uma punição, mas que daria para Davi a chance de escolher qual punição ele queria. Ele poderia escolher entre 3 anos de fome sobre a terra, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias de praga enviada por Deus. Davi pensou e ele chegou à conclusão: Deus é misericordioso, é muito melhor que eu caia nas mãos dele do que nas mãos dos homens. E ele escolheu: eu prefiro 3 dias de praga. Com isso, muita gente morreu. Só que quando Deus estava para enviar a praga sobre Jerusalém, aconteceu exatamente o que Davi tinha previsto. Deus se arrependeu, ficou com pena do povo e falou: não, ordenou ao anjo: para, eu não quero mais isso. Só que Davi viu o anjo destruidor, que estava na eira de um homem chamado Araúna. Quando Davi viu o anjo ali, ele resolveu comprar aquele lugar para construir um altar para Deus ali. Ele comprou esse local e mais tarde, nesse terreno, foi construído o templo de Salomão. E uma curiosidade: esse lugar onde ficava a eira de Araúna era o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício a Deus. E essa história do censo revela como algo aparentemente bom pode ter motivações ruins e por isso ser condenado por Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse foi o resuminho de 2 Samuel. Na próxima semana, a gente vai ver o primeiro livro de Reis, que conta a história de Israel depois da morte de Davi. Não perca!